Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 10 de maio de 2024, falaremos sobre fast food. A gente vai falar dos resultados da Zamp, que opera o Burger King no Brasil, e também a negociação com o Starbucks. Vamos comentar sobre a dona do Outback, Bloomin' Brands, que está a fim de sair do Brasil com a operação do Outback. Também vamos falar sobre estratégia, finanças e estratégia das Casas Bahia com reperfilamento da dívida e a Embraer, que aparentemente está pensando em uma diversificação de portfólio. Por fim, na discussão do Journal de hoje, falaremos sobre o mercado da ansiedade, como a ansiedade na geração Z está impulsionando um grande mercado de saúde mental. E para me acompanhar no episódio de hoje, eu estou com o nosso instrutor de finanças e business modeling, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, espectadores. Prazer estar aqui com vocês e bora lá comentar as notícias. Vamos lá, só antes da gente começar, eu queria avisar você que a gente está nos últimos dias de desconto para inscrições para as turmas do segundo semestre do General Business Program. Para você que está no início da carreira, começando ali a buscar estágio, já estagiando, recém-formado, recém-formada, o GBP, ele é o programa desenhado para que você possa acelerar sua carreira, entendendo de forma concreta, com casos reais, os conceitos mais importantes de estratégia, marketing, finanças corporativas, valuation, negociação, comunicação, as soft skills, enfim, uma série de temáticas para que você possa amadurecer esses conhecimentos e performar melhor em entrevistas, nas reuniões, nas apresentações para clientes, apresentações internas e conseguir pavimentar um caminho para o seu desenvolvimento profissional. A gente já desenvolveu mais de 10 mil alunos no GBP e a gente espera você para as próximas turmas no segundo semestre. O link está aqui na descrição, se você quiser conhecer um pouquinho mais do curso, dá uma olhada no site e as inscrições são lá mesmo. Já para você que é mais experiente, já tem a sua posição de liderança, se você gera uma empresa, uma área da empresa, tem a sua própria empresa e quer trazer ferramentas práticas para tomar melhores decisões em finanças, em estratégia, aprender a trabalhar com modelos, para poder criar novas estratégias dentro do seu negócio, analisar casos reais e principalmente ouvir, compartilhar a experiência de outros alunos e alunas experientes ali dentro da sala de aula, o Strategy and Finance foi feito para você. A gente está também com inscrições abertas para a turma do segundo semestre, que terá início no dia 1º de julho. As inscrições também estão no site e o link está aqui embaixo na descrição do episódio, independente de onde você estiver acompanhando esse episódio. Bom, Gui, vamos lá, a gente tem bastante notícia para comentar. E eu queria começar aqui com duas notícias para você me ajudar. Primeira do valor econômico. Prejuízo da dona do Burger King e Popeyes cresce 64,5% no primeiro trimestre. A outra notícia é da CNN Brasil. Negociação para a dona do BK operar Starbucks no Brasil tem avançado, diz o CEO da Zamp, a CNN. Então, eu queria, Gui, que você comentasse um pouco sobre essas duas notícias, basicamente a situação atual da Zamp aqui no Brasil. Bora lá. Boa, então o CEO da Zamp decidiu que não basta ter o Burger King sob seu controle no Brasil e quer também colocar as mãos na Starbucks. Ele aproveita aí o momento da operadora da Starbucks no Brasil, a South Rock, que está numa situação difícil, né? Está em recuperação judicial e com dívidas que chegam a 1,8 bilhão de reais. A Zamp viu aí uma oportunidade e afirma que tem avançado com as conversas, apesar de ainda não ter assinado nada. Além do Burger King, a Zamp também opera a rede Popeyes, e a ideia é continuar expandindo até chegar em 4, 5 marcas globais que possam escalar. Isso me lembra um pouco a tese do operador do Viena, que, se eu não estou enganado, teve algumas dificuldades. Como que está indo a Zamp falando nisso? No primeiro TRI, ela conseguiu um bom crescimento de 15,2% da receita, fechou o período aí em 1,02 bilhão de reais. Esse avanço ele vem por um avanço da receita do Burger King de 14,9
e um do Popeyes de 34%. Só que o Popeyes ainda é muito pequeno, representa só 6% do total de receita aí do grupo. Sobre o resultado líquido, né? Ele acabou sendo impactado, entre outras coisas, pelo programa de retenção de talentos, que distribui ações e tem pesado aí no orçamento. O prejuízo líquido da empresa aumentou 65% e ficou em mais de 90 milhões de reais. A dívida também cresceu 28% para 822 milhões, o que levou a alavancagem de 1,9 no primeiro tri do ano passado para 2,2 agora, final de março de 2024. Então, eles tiveram uma boa expansão de receita, porém as margens estão apertadas, né, e o prejuízo se mantém, com expansão da alavancagem financeira, inclusive. Então, me parece que a compra da Starbucks ela é uma oportunidade que tem que ser muito bem pensada para não minar os esforços que eles devem estar tendo, né, os esforços que eles devem estar fazendo, esse gerúndio bonito aqui, para conseguir melhorar os resultados, porque no fim do dia a empresa ainda está no prejuízo. Sobre isso, inclusive, né, a empresa comenta que quase 50% das vendas hoje vêm de canais digitais que incluem delivery, totem e app, né? Então, se você está com medo de ser substituído por IA, a tecnologia mais básica já está substituindo ali os atendentes, né? Pessoal de frente de caixa. Mas não é só isso, né? Eles também têm colocado mais tecnologia, por exemplo, trocando meu querido Excel por softwares específicos com utilização de machine learning e inteligência artificial para melhorar os processos da operação, como gestão de estoque. Aí eu já viu o lado marqueteiro do CEO, né, cara? Falar que está usando AI é a chave para conseguir um valuation exponencial aí de 200 vezes lucros. Se bem que vai ser difícil porque ele não tem lucro ainda, mas daqui a pouco 200 vezes lucros, quem sabe? A ação da Zamp, né, que é negociada com o ticker ZAMP3, subiu cerca de 19% nos últimos 30 dias, porém acumula uma queda de mais de 80% quando a gente dá um zoom out aí e pega a máxima histórica que eles tiveram lá no longínquo ano de 2019, ou seja, se você acreditou na Zamp lá no pré-pandemia, você ainda está com 20 centavos para cada real investido. Eles precisam crescer muito, precisa de muita AI aí na Zamp para o negócio decolar, Rabi. Olha, eu realmente acho preocupante essa ideia de ficar colocando as buzzwords machine learning e inteligência artificial em todo lugar, mas o que mais me preocupa, sendo sincero aqui, é você colocar Totem como canal digital. Sinto muito, pessoal, Totem é dentro da loja, ok? Então vamos parar de forçar a barra, pelo amor de Deus, ok? Bom, é isso aí em relação à Zamp, e a gente vai seguir falando sobre cadeias de alimentação. Eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico, e o título é: Dona do Outback busca saída do Brasil há 2 anos e já sondou fundos. A reportagem, ela comenta que a Blooming Brands tenta vender a operação do Outback no Brasil há muito tempo, mas só falta um pequeno detalhe, pequeno, um comprador interessado. A gente já falou do grupo aqui, vale retomar brevemente. A Blooming Brands é uma house of brands, a gente chama lá nas aulas de marketing, que é o portfólio de marcas, e a gente trabalha casos como Unilever, P&G, Ambev e a própria Blooming Brands. Algumas marcas da empresa são Outback, Aussie Grill, Carrabas, que tem a versão brasileira aqui que é o Abbraccio, Bonefish Grill, Flemings e a Blooming Brands, que também é uma das marcas aí do grupo. Ou seja, é focado em grills e massas, e a gente comentou sobre isso em um episódio há algum tempo atrás. Um dos pontos citados pela reportagem é que a dificuldade da South Rock, que opera o Starbucks por aqui, que o Gui comentou na notícia passada e que quebrou também com o Starbucks aqui, acabou tirando o interesse dos investidores de cadeia de alimentação. A South Rock, inclusive, seria uma possível interessada. Pelo visto, não vai rolar. Eles sondaram também a RBI, a Restaurant Brands International, que é a cadeia que administra o Burger King e Popeyes no mundo, para oferecer um negócio. Não é a Zamp, que a reportagem do Gui salientou. Tá? A gente está falando aqui da empresa que consolida as operações globais dessas marcas. Mas também não teve muita liga.
O que é mais curioso é que, pelos últimos resultados, a operação do Outback Brasil é lucrativa e cresce. A gente já vai ver sobre isso. Será que os investidores continuam focando energia em empresa deficitária, mesmo com todas as lições aprendidas nos últimos anos? Vale conferir os resultados da Blooming Brands, mas eu também queria ressaltar um aspecto de estratégia de negociação que está relacionado a essa energia toda para se vender. A partir do momento que essa auto-venda se torna pública e todos observam que a empresa tenta uma saída há anos e não consegue, o poder de barganha dela diminui, porque dá para perceber que o seu bate na sua melhor alternativa em caso de impasse vai se enfraquecendo. Para um eventual comprador, uma estratégia mais agressiva de negociação seria dar uma oferta bastante reduzida, com o objetivo de ser recusada. Um tempo depois, com a vontade de vender ainda maior, você oferece um pouquinho menos, com aquela percepção de que aquela recusa, né, foi uma má decisão naquele momento. Agora, se a ideia for desenvolver o negócio, não apenas o ganho financeiro de curto prazo, convém o eventual comprador entender no detalhe o porquê da venda. Entrando no detalhe, talvez ele consegue descobrir algumas possibilidades de economia de escopo no processo. Aqui a gente fala das diferenças entre as negociações distributivas, que são negociações de soma zero, um processo de barganha, e as negociações integrativas, que buscam um processo de mapeamento de interesses e criação de valor. Essa diferença a gente esclarece com casos, práticas, no General Business Program nas aulas de negociação estratégica. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o tema, já sabe, o link está aqui na descrição. Vamos dar uma olhada nos resultados da Blooming Brands. Resultados fechados de 2023, a empresa teve uma receita líquida de 4,6, quase 4,7 bi de dólares, um aumento de 5,8% em relação a 2022. E segmentando a receita pelas marcas, o Outback, operação América do Norte, é 50% dessa receita. O Carrabas, 15%. O Outback Brasil, 11%. E o Outback Brasil cresceu 23,4% em relação a 2022, enquanto os outros cresceram um pouquinho, andaram de lado. Ou seja, o Brasil, para Blooming Brands, é altamente relevante e cresceu muito no período. O que faz com que uma eventual liquidez dessa operação seja interessante do ponto de vista de vender uma operação bem estruturada e rentável. Só que, se não há comprador, talvez a pior estratégia seja forçar essa venda. E algo melhor, possivelmente, é manter essa operação lucrativa e em crescimento. A não ser que a Blooming Brands tenha alguma informação que eu não tenho de que esse negócio vai dar pepino em algum momento daqui para frente, tá? Mas aí já é uma informação que eu não tenho. Seguindo nos resultados da Blooming Brands, eles tiveram um lucro operacional de mais ou menos 325 milhões e a margem operacional foi de perto de 7%, uma queda de meio ponto percentual, que parece pouco, mas não é. Essa queda se deveu a um aumento de receita com uma queda do lucro operacional. Ou seja, a gente tem uma queda considerável. E eles estão tentando fazer uma pequena reestruturação nas despesas, reduzindo o custo de comida e bebida. Eles tiveram um aumento ao longo de 2023 de 1,9%, aumento bem menor do que o aumento da receita. Só que os custos de funcionários subiram 8,1%. Ou seja, né, se for reestruturar, reestrutura da maneira correta, não cortando comida e bebida, né, pessoal? Teve lucro, 254 milhões de lucro, numa margem de 5%. É um negócio apertado, pelo modelo de negócio, não dá para fazer tanto milagre, mas estável. A ideia da venda é realmente uma estratégia que eu não compreendo, pelo fato dela ser uma empresa, o Outback no Brasil, ser lucrativo e em crescimento e não ter um comprador disponível. Vamos ver como é que eles vão seguir com essa tentativa de venda da operação por aqui. Vamos dar sequência? Só antes de falar das próximas notícias, Gui, que a gente vai falar sobre estratégia, eu queria comentar sobre inovação. Pois é, pessoal, inovar não é tão simples assim, né? Não é só você criar um produto novo e boa, vamos embora. Em muitos casos, a gente precisa de alguns detalhes a mais.
E a Insider, a nossa parceira aqui no canal, ela faz inovação com base em testes. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Quando eles criaram os produtos antivirais, a máscara, as camisetas, foram vários testes executados em universidade. Teve teste executado lá na Unicamp, a universidade em que eu me formei. E eu dou muita importância para esse tipo de teste na hora de desenvolver produtos e colocar a proposta de valor do produto. E a Insider veio com uma nova, um novo desenvolvimento, né, uma inovação, que é o Mosquito Repeller, né, ou repelente de mosquito dentro da sua Tech T-shirt. Tá? Então eles estão com os produtos, aqui com foco na camiseta, na Tech T-shirt, como essa que eu estou vestindo aqui, que tem uma ação repelente, que é inofensiva para a pele humana e também para animais de estimação, é pet friendly e dispensa a aplicação de repelentes diretamente nas roupas e se mantém por até 50 lavagens. No Instagram da Insider, tem um vídeo mostrando o teste feito em laboratório sobre a eficácia da tecnologia anti-mosquito. Então, eles fazem o teste, eles mostram os testes. Você pode questionar eventualmente sobre a qualidade ou efetividade dos testes, aí fica a seu critério, mas eles colocam ali a prova, né, a mostra de que aquilo de fato foi realizado. E isso eu gosto bastante nos desenvolvimentos deles, né? Estou aguardando ainda a minha Mosquito Repeller, porque eu já estou cansado de picadas de mosquito esse ano, porque o calor vem se estendendo mais do que deveria, e isso contribui para os mosquitos, não para mim, em tese. E, claro, assim como todos os outros produtos da Insider, você vai ter um desconto especial utilizando o nosso cupom BTC12. O cupom está aqui na descrição, assim como o link para você entrar e adquirir a sua Tech T-shirt Mosquito Repeller para se livrar dos mosquitos. Aí a chance é bem alta de você se livrar dos mosquitos sem prejudicar sua pele, sem incomodar animais de estimação e com os testes realizados. Ok? O link está na descrição. Aproveita e já, quem sabe, adquirir outros produtos da Insider Store nessa comprinha. Vamos dar sequência, Gui? A gente tem mais algumas notícias aqui e vamos falar sobre estratégia. Essa é do Neofeed. Agora, entre aspas, agora vamos focar na operação, diz Renato Franklin, após Casas Bahia alongar dívida de 4,1 bilhões de reais. Gui, e aí? Tá tudo bem com as Casas Bahia? Comenta um pouquinho com a gente qual que é essa estratégia. Bora lá, Habib. Bom, então a Casas Bahia mandou um devo não nego, pago quando puder para os bancos e colou, né? A empresa fechou um acordo para reperfilar a dívida, ou seja, está esticando aí o prazo de pagamento da sua dívida de mais de 4 bilhões de reais. O prazo médio passou de 22 para 72 meses. E ela ainda conseguiu reduzir o custo de CDI mais 2,7% para CDI mais 1,2%, gerando aí uma economia de 400 milhões de reais no período. Tá aí um CFO que vai receber o bônus no final do ano, hein? Você toma a dívida e a próxima parcela vai ser só depois do carnaval. Só depois do carnaval de 2026, né? Eles ainda conseguiram uma carência. Bom, de acordo com o CEO da Casas Bahia, o Renato Franklin, sem essa grande preocupação que é o pagamento da dívida no curto prazo, a empresa consegue agora focar em melhorar a operação. Ele comenta aqui sobre uma revisão, né, que envolve analisar as lojas que dão prejuízo, fechar elas, analisar todas as lojas e fechar as que dão prejuízo. No final do ano passado, eles já fecharam 55 lojas e, além disso, eles têm 10 centros de distribuição que estão sendo avaliados ali. 4 já foram ajustados e o restante ainda vai ser avaliado nesse ano. A empresa também está testando incrementar a receita através de modelos de ads. Vai começar com um teste ali numa loja em São Paulo. Vamos ver se dá certo isso. E o resultado do primeiro TRI, ele já deve estar sendo divulgado daqui a pouco. Talvez quando você esteja ouvindo esse podcast, ele já foi divulgado. Enquanto a gente grava aqui, ele ainda não saiu. Mas depois de fechar 2021, 2022 e 2023 com prejuízo e de ver as ações caírem mais de 98% desde a máxima em 2021,
A expectativa é ver se os sinais de recuperação começam a aparecer no resultado. Vamos ver se a Casas Bahia consegue aí fazer essa mudança de estratégia e, enfim, dar resultado, né? Acho que talvez eles tenham que mexer no mix, né, Habib? Não sei se o pessoal continua indo em loja para comprar panela e imóvel, né? Ou está todo mundo comprando isso online. Inclusive, é um ponto que eles não falaram aqui, foi da presença online da marca. Olha, Gui, talvez tenha que mudar assim, a estratégia de praça, eventualmente o portfólio dentro das lojas. Agora, uma coisa que eu sei que não deve ajudar muito é ficar trocando o nome a cada 6 meses, né, Gui? Pô, tá aí um dinheiro bom investido, né, cara? Ponto frio vira ponto e vira ponto frio de novo, via varejo, vira via, daqui a pouco volta para via varejo, sei lá. O pessoal tá caçando solução, né? Mas precisa analisar bem qual que vai ser o impacto, se realmente é um investimento que traz um bom ROI, né? Ah, sempre tem um jeito do marqueteiro mostrar um ROI imaginário ali no futuro com aquela mudança de nome. Depois, quando volta o nome, mostra o ROI de novo do novo nome. Mas que bom que eles conseguiram negociar essa dívida com os bancos. Eu fico com um pouco de inveja, viu, Gui? Porque teve uma vez que eu tentei fazer isso, né? Tentar trabalhar o reperfilamento do meu crédito imobiliário. E eu não tive tanto sucesso, eu não sei por quê, não sei por quê, eu era um bom pagador, nunca fiquei inadimplente, mas o banco não quis conversar comigo sobre carência, sobre redução de taxa, sobre reperfilamento de dívida, curiosidades da vida, mas tá tudo certo, viu, pessoal? Vamos dar sequência para a próxima notícia. Também pegando do Neofeed. Embraer estuda fabricar aviões maiores para concorrer com Boeing e Airbus. Olha, essa notícia eu falei sobre a Embraer recentemente, mas como tem uma mudança de estratégia aqui, eu acho que vale a pena ressaltar de novo. Ressaltar de novo. Pois é. Segundo a reportagem, a Embraer tem interesse em desenvolver uma nova geração de aeronaves de fuselagem estreita, ou narrow body. Mas o que são esses aviões? Bom, eles são o segmento de maior demanda na aviação comercial. São os aviões comerciais que têm um corredor, de certa maneira. E esses aviões, eles são a maior demanda no mercado de aviação comercial pelos voos locais e regionais. Esse mercado hoje é liderado pela Boeing, arquirrival da Embraer e aquela ex que sente saudades. Também, né, a gente tem dentro desse mercado a Airbus. Todos conhecem esse duopólio, né, um mercado que contempla apenas duas empresas. Imagino que vocês estão cientes, já lembram de todo o problema que ocorreu quando a Boeing tentou adquirir a Embraer, ou a parte mais lucrativa da Embraer, no caso, e o negócio foi por água abaixo. E aí, a Embraer, se ela entra nesse mercado, isso aqui eu não encontrei uma declaração oficial da gestão da administração da Embraer. Essa notícia veio com uma fonte do Wall Street Journal e eu queria, com mais tempo, eu vou tentar observar mais essa informação, de onde ela veio, né, se tem algum direcionamento oficial, porque até então o direcionamento da Embraer estratégico era de não entrar no mercado das duas gigantes, era de continuar apenas com aviões de pequeno porte, voos locais, aviões executivos, né, aviação executiva, serviço e suporte, e a parte militar. Só que aqui ela entraria no setor mais quente da aviação. É um mercado que hoje é dominado pelas aeronaves A320 da Airbus e o 737 MAX da Boeing. Essa última foi a causa de grande crise da Boeing com a queda de dois aviões desse modelo que mostraram falhas de projeto. E isso fez com que a operação ficasse 2 anos suspensa. A questão é que em março a estratégia era diferente. Então, acho que vale a pena alinhar, ver se realmente teve uma mudança de estratégia, por que que essa estratégia mudou, para entender como seguir daqui para frente. Mudanças podem ocorrer? Podem, mas é legal se a própria gestão colocar esse ponto, por que
houve essa mudança, trazer dados, trazer análises, porque não é uma mudança simples, ok? Competir no mercado de aeronaves maiores é tentar pegar uma fatia do que hoje é um duopólio. Eu, particularmente, acho excelente. A Embraer, ela faz os melhores aviões do mundo, e mesmo eu não sendo um especialista em aeronáutica, eu acredito que se eles conseguem produzir aviões de tamanha qualidade para voos locais, eles também vão conseguir nas maiores, mesmo com tecnologias diferentes, motores diferentes, porque eles têm expertise em engenharia aeronáutica. O problema é o financiamento. Essa mudança de estratégia exige muitos recursos para ser viabilizada. Como as ações estão subindo, os investidores estão confiantes, eu acho que pode ser um bom momento para entrar nesse mercado. Certamente a Embraer dá conta do recado no aspecto técnico. Um perigo aqui são os fornecedores. A cadeia de fornecimento aqui eu acredito que é o maior risco nessa entrada. Porque boa parte é de fora, eles importam muitos componentes, e para alguns itens, os fornecedores são de países da onde vem a Boeing e Airbus, no caso Estados Unidos e França, mas aí toda a União Europeia. E as duas empresas são consideradas estratégicas. E talvez os estados nacionais e os outros fornecedores não facilitem muito a vida da nossa querida Brazuca. Seria excelente poder desenvolver fornecedores nacionais ou regionais para algumas soluções de tecnologia ou dentro da própria Embraer, como já acontece com algumas peças. O governo poderia muito bem dar uma mãozinha aqui, na minha opinião, né? O BNDES, em tese, serve para isso, não para fortalecer açougue e ração de porco. Enfim, eu realmente gostaria de ver a Embraer nesse mercado. Tem espaço, tem capacidade técnica e consegue financiamento com algum desafio. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Isso ainda tem que se concretizar como sendo uma estratégia oficial, declarada, definida pela Embraer, divulgada aos investidores, de acordo com os seus acionistas, tudo certo, beleza. Mas eu acho que seria uma novidade bacana aí para o nosso mercado. Arriscada, mas bacana. A Embraer ela fechou 2023 com uma receita de 26,1 bi de reais, um aumento de 11% em relação a 2022. E a parte de aviação comercial é a mais representativa da receita, com 35% dessa receita toda. Se a Embraer entra nesse mercado, essa divisão ela explode dentro da receita da Embraer, tá? E isso reduz um pouco a diversificação do portfólio, mas dá a opção para a Embraer, por exemplo, pegar um tamanho que ela nunca conseguiu. Altamente lucrativa, margem bruta de 57% e um lucro líquido que reverteu um prejuízo do ano de 2022 de 784 milhões de reais. Uma empresa bastante saudável, com crescimento e principalmente desenvolvendo tecnologia. E é uma das queridinhas do mercado também por isso. Afinal, ela tá para lançar em 2026, no mesmo ano que acaba a carência da dívida das Casas Bahia, ela começa a pagar sua dívida. A Embraer deve lançar o eVTOL, seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, trazendo a gente para um futuro mais próximo dos Jetsons do que do Wall-E, como é o que talvez esteja se desenhando hoje. E a gente vai falar sobre isso na próxima reportagem. Vamos seguir agora então para a discussão do BTC Journal dessa semana, Gui. É o seguinte, eu trouxe aqui uma notícia da Forbes. O título é o seguinte: Ansiedade da geração Z no trabalho impulsiona a indústria de 27 bilhões de dólares. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o mercado da ansiedade, como que esse mercado está sendo impulsionado, para onde essa grana está indo e quais são as saídas? Vamos lá, Gui. Boa, vamos lá, comentar a matéria então da Forbes, né? Bom, de acordo com a matéria, a estressada, ansiosa por natureza e sempre online geração Z está impulsionando a indústria de bem-estar, uma indústria avaliada em nada menos do que 27 bilhões de dólares. A geração Z tem se mostrado confortável em buscar aconselhamento de carreira e de vida em serviços online. Em pesquisa, a geração Z classifica sua saúde mental como regular ou ruim com uma frequência
de 27%, mais que o dobro da geração X e bem acima dos millennials, em 15%. Eu não sei se a geração Z sofre mais com esses problemas mentais, como ansiedade, como um reflexo de uma vida mais digital e conectada, ou se eles se sentem mais à vontade para falar sobre o assunto, né, sem um estigma de doido ou louco que permeava o tema em gerações passadas. Talvez seja um pouquinho de cada um. Em relatório da Allied Market Research, o mercado global de coaching online foi avaliado em 3,2 bi de dólares em 2022 e tem uma expectativa de crescimento de 14% ao ano até 2032, chegando a mais de 16 bi de dólares lá em 2032. É o crescimento de um mercado bem relevante e que traz oportunidades aos empreendedores que conseguem entender e se comunicar bem com a geração Z. A matéria parece trazer um tom de crítica ao falar que a geração Z busca conselhos de carreira no TikTok. Mas eu não critico, tá? Tem muito criador de conteúdo bom, com experiência, que sabe do que está falando, que produz conteúdo no YouTube, que produz conteúdo no LinkedIn, no Twitter e, por que não, no TikTok, né? Usa ele como meio para alcançar um público mais jovem. Em pesquisa da Resume Builder, 11% dos respondentes disseram que já pagaram de 500 a 1.500 dólares para coaching de carreira com criadores de conteúdo. A matéria destaca ainda a diferença entre coaching e terapia, e aí é importante lembrar, né? Amigo não é terapia, academia não é terapia, bar, vinho não é terapia, né? Terapia é terapia. E, na minha opinião, coaching não é nada, né? Se você quer desenvolvimento pessoal, busca um psicólogo. Se você quer desenvolvimento profissional, busca um mentor, né? Alguém que já trilhou um caminho parecido com o que você quer trilhar, né? Exemplo, quero me desenvolver em finanças pessoais. Pô, eu me desenvolvi em finanças pessoais, talvez valha a pena você trocar uma ideia comigo. Pô, não, Guilherme não é uma referência boa bastante. Quero falar com o CFO de uma outra empresa. Falo com o CFO de uma outra empresa. Quero me desenvolver em negociação. Pô, o Habib já negociou bastante. Vou trocar uma ideia com o Habib. Não vou trocar ideia com um coach que fez um curso lá de 10 horas de como ser coach. Não tem conhecimento específico, né? Enfim, a gente não precisa ficar mais um episódio batendo nos coaches. Já tá claro aí o meu posicionamento, acho que o posicionamento do Habib sobre isso. Habib, o que que você diz aí sobre a geração Z e a ansiedade? Vamos lá. Também não pretendo seguir no caminho do coaching, mas eu acho que você salientou algo que eu vou pegar de carona aqui, que é relacionado justamente à distribuição desse mercado todo, desses 27 bi de dólares e como ele está sendo distribuído, porque você citou algumas formas como esse mercado está se expandindo e para onde esse dinheiro está indo. Eu acho que tem alguns direcionamentos melhores do que outros. Mas eu vou aproveitar para compartilhar algumas coisas rápidas aqui sobre uma leitura muito interessante, um livro chamado The Anxious Generation, ou A Geração Ansiosa, em tradução livre. É um livro que ainda não tem uma tradução, né, não foi publicado em português. É um livro recente de um pesquisador bastante conhecido nos Estados Unidos, um psicólogo social chamado Jonathan Haidt. E esse psicólogo, ele estuda e pesquisa sobre saúde mental, gerações, uso de tecnologias, e ele consolida boa parte de suas pesquisas nessa obra. Essa obra está tendo bastante relevância nos Estados Unidos e está sendo utilizada por policy makers, ou pessoal da política, como uma das principais fontes para novas legislações relacionadas à regulação de redes sociais e algumas outras coisas, como o uso de celulares em escolas ou em outros ambientes, que são discussões relevantes aqui, falando em ansiedade, geração Z, mas não só geração Z. E aí, compartilhando de forma bem leve, qualitativa, alguns dos insights do livro, ele coloca ali, através de uma série de pesquisas, meta-análises, dados, correlações,
a relação entre o uso de smartphones e o uso de redes sociais e a piora na saúde mental das pessoas. E aqui, muito colocado em relação a índices de depressão e ansiedade, automutilação, entradas em hospital, diferenças entre as gerações e como que elas lidam com as tecnologias, a busca por ajuda, tudo isso é abordado no livro. E aí o Gui colocou um ponto na fala dele sobre se isso de fato tem piorado ou se realmente o pessoal está mais à vontade para compartilhar, que tem algum problema, que tem alguma necessidade de ajuda em relação à saúde mental. E essa é uma objeção muito comum a esse tipo de pesquisa. Hoje em dia, as pessoas ficam mais à vontade de compartilhar que elas têm depressão, que elas têm ansiedade, por isso que os índices são mais altos. Para poder trabalhar essa objeção, o Jonathan Haidt, como um pesquisador, ele usou isso, né, para justamente tirar essa variável. Então, ele fez uma série de análises e correlações, né, análises cruzadas e comparar idades e trazer, por exemplo, dados relacionados à entrada em hospital por automutilação, que é uma coisa que não é muito de estar à vontade ou não, é a pessoa que de fato vai no hospital. E ele mostra, através dessas pesquisas, que não é só isso, que existe uma piora de fato, e não só as pessoas mais à vontade em falar. Isso acontece também. As pessoas hoje, elas, na média, né, se sentem um pouco mais à vontade de compartilhar, de pedir ajuda, né, solicitar algum tipo de ajuda e até fortalecer esse tipo de mercado, que é o caso da reportagem. Mas já é mostrado, né, a gente já consegue ter uma boa noção de que existe sim uma piora e essa piora é causada por uso de redes sociais, smartphones e tecnologia, dentre outras coisas. Não só isso, tá? Mas isso é uma das causas. E uma das principais, segundo os estudos dele, segundo outros pesquisadores também. Aí a gente volta para a reportagem, né? O mercado ele está grande, o mercado está crescendo, existe uma tendência de buscar ajuda e a gente tem que ver para onde vai esse recurso. Um deles é a terapia, é o tratamento psicológico, o tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, através de profissionais qualificados. Essa fatia do mercado talvez não seja a que mais cresça, que me preocupa um pouco, mostrando que esse direcionamento pode estar equivocado, porque deveria ser o mercado onde a maior parte desse recurso é direcionado. Porque são os profissionais que se formam e trabalham para esse tipo de ajuda, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, tem lá o coaching, tem outras coisas, tal, que são problemáticas, a gente já falou sobre isso, mas tem a questão das redes. Então, como o Gui falou, muita gente hoje busca ajuda através das redes sociais. Se a gente pega e junta essa informação com a pesquisa do Jonathan Haidt, de outros pesquisadores, as pessoas estão buscando ajuda em um local que as prejudica. Esse é um primeiro ponto, né? A internet e as redes sociais a prejudicam, ela está buscando ajuda se mantendo dentro de um ambiente que a prejudica. Aqui a gente tem que começar a ponderar algumas coisas também, né? Então, para onde está indo parte dessa receita? Parte está indo para aconselhamento online, que aí, por um profissional qualificado, não é uma discussão que eu vou entrar, definitivamente não é inválido. Tem várias situações que exigem com que você faça o aconselhamento através do computador e não pessoalmente. Se foi viajar, você se mudou, mas tem um psicólogo, uma psicóloga de confiança, etc, etc. Tudo isso vai ajudar mais do que atrapalhar, tá? Agora, tem uma série de cursos assíncronos que visam esse tipo de coisa, e aqui eu já acho deveras problemático em grande parte. Tem conteúdos que são criados que fazem a pessoa crer que a saúde mental dela vai melhorar apenas pelo consumo de determinados conteúdos, mas principalmente o fato da pessoa ficar mais tempo em redes sociais e no smartphone, que é uma coisa que já é mostrada com alto grau de evidência que é prejudicial à saúde mental. Então, assim, vale ponderar se realmente o melhor local para procurar ajuda são as redes sociais. O Gui falou, tem muita gente procurando, e de fato, a gente pega a materialidade, tem muita gente procurando ajuda em redes sociais. Mas aqui eu queria deixar mais algumas coisas que
possivelmente vão diminuir esse mercado da ansiedade, mas seria um melhor caminho. E aqui, muito conectado com o que diz o Jonathan Haidt nas sugestões de solução que ele passa no livro dele após as toneladas de pesquisa. A primeira diz respeito ao que ele chama de phone-free schools, escolas sem telefone. É uma solução fácil, rapidamente implementável, onde uma escola não permite a entrada de celulares na sala de aula. O celular ele pode ficar num locker, né, num armário, fora da sala de aula, pode ficar em qualquer lugar que seja seguro, o celular não vai se perder, não vai acontecer nada. Se ele tocar e for alguma emergência, ele vai poder ser atendido, não tem problema nenhum, mas é ele fora da sala de aula. Assim como uma sala de aula com menos tecnologia digital. E aqui a gente está falando de Chromebook, está falando de iPad, etc., que são utensílios não necessários para a sala de aula. Ah, mas a lição de casa é mais fácil, não sei o que e tal. A gente pode encontrar desculpa onde a gente quiser, tá? Mas necessário não é. Eu, Guilherme, e bilhões de pessoas nos desenvolvemos através de muito papel. Lembra do fichário, Gui? A gente usava fichário. O que é fichário hoje em dia, né? Mas enfim, caderno, papel, caneta. Guilherme também formado em engenharia numa escola de ponta, certamente resolveu muitos problemas de cálculo, de transformadas, etc., fazendo cálculo na mão. Ah, mas você não faz na mão na vida real. Pois é, mas isso serve para te desenvolver como pessoa, né? E não necessariamente resolver um problema imediato. Então, são várias questões aqui que entram nessa discussão, mas além da escola livre de celulares, a gente também preza pelo uso consciente das tecnologias. A gente não está falando de abandonar tecnologias, mas do uso consciente. Hoje em dia, a média, segundo o livro também, de uso de redes sociais por essa faixa de geração Z está em torno de 5, 5 horas diárias. 5. É muita coisa, pessoal. É muita coisa. E se a gente juntar com todo o uso de computadores e tablets e celulares, a gente chega perto de 9 horas. Ou seja, tudo isso contribui para um ambiente muito temerário, na minha opinião, relacionado à ansiedade. Aí tem todos os usos das redes sociais, né? Aquele negócio de mostrar uma vida perfeita e tal, tudo aquilo que as pessoas já imaginam. Mas só reduzir o uso, tirar o aplicativo do celular, por exemplo. Ah, eu fico muito no Instagram, apaga o Instagram do celular. Ah, mas e aí, como é que eu vou viver? Vai viver mais ainda, fica tranquilo. Se você precisar usar, você usa no desktop, tá? Ou você, sei lá, eu tenho dois celulares, um eu deixo em casa e deixo o Instagram lá para poder fazer alguma coisa, postar alguma coisa, mas eu consigo garantir que eu não vou ter isso disponível o tempo inteiro. Olha que engraçado, Gui, essas ferramentas de redução de ansiedade, melhoria de saúde mental, elas são gratuitas, todas, tá? De redução de uso de rede social. E elas têm se mostrado cada vez mais eficientes. Então, a minha solução aqui, né, que está relacionada à reportagem é: esse mercado, boa parte dele é inerte ou prejudicial à saúde mental. A parte que é positiva deveria ser maior ainda, que é a parte da terapia, como o Gui falou. Mas tem muita sobra ali que certamente não vai contribuir com o objetivo final, que é a melhoria da saúde mental. Então, eu sou bastante pessimista em relação a essas ferramentas tecnológicas de melhoria de saúde mental, que eu acredito que a gente deve voltar ao básico, né? O back to the basics, que é a terapia e a vida não online, né? A vida real. E é isso aí, Gui. Se tiver mais algum ponto para complementar em relação a essa notícia ou aos pontos que eu coloquei aqui, fica à vontade. Eu vou pedir também para a gente já encaminhando para o final, tá? Então pode colocar suas considerações, fica à vontade. Depois já deixo o abraço para a turma aqui. É só uma observação, assim, de algo que me veio nessa sua última fala, né, sobre o offline versus o online, né? Mas eu tenho percebido como quando você troca uma atividade online por uma offline, o tempo parece passar mais devagar, né? Acho que você
talvez aproveita mais as coisas. E aí, dando exemplo, né? Quando eu pego, vou pra cama, eu tô ali de noite, você vai lá, pega o celular pra dar uma olhadinha no Instagram ou no TikTok. Essa olhadinha facilmente vira meia hora ou uma hora. Vai, 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 e opa, tá tarde. Já se você pega esse tempo e lê um livro, ou vai fazer uma atividade física, cara, uma hora lendo um livro, ou uma hora fazendo atividade física, é um puta tempo, né? Fica uma hora na academia, você dá 10 minutos, tá, pô, tô cansado, né? O livro é a mesma coisa, deu 10 minutos, fala, pô, quanto que eu já li aqui, né? Já deu, não foi? O atrito é maior, né? Mas ao mesmo tempo, talvez a gente aproveite mais essas atividades, elas talvez nos façam melhor do que essas atividades sem atrito, né? Se tiver com baixíssimo atrito, talvez esse seja um ponto de atenção, né? Se tá muito fácil, será que tem alguma coisa errada nesse trem aqui? Mas enfim, só um comentário não muito elaborado. Aproveita aqui para. A gente estava conversando mais cedo, né? O Habib começou a fazer uma atividade física diferente. Aí eu aposto que uma hora fazendo arte marcial passa bem mais devagar do que uma hora fazendo, né, TikTok, sei lá, qualquer lixo de rede social, assim, que a gente jogue o tempo. E outra coisa que a gente falou mais cedo, né? Que é hoje a gente fala muito sobre os malefícios das redes sociais e de passar tanto tempo na internet. Ao mesmo tempo é algo super difundido, né? A gente tem toda uma indústria de pessoas trabalhando para fazer com que aquele produto seja cada vez mais viciante, né? E que consiga te prender por mais tempo. Na geração dos nossos pais e avós, né? Talvez o produto viciante da vez era o cigarro. E a gente olha para isso hoje com uma certa distância e fala, pô, o pessoal fumava, né? Assim, era um negócio super aceito socialmente que hoje já é bem menos. A gente está muito mais preocupado com a saúde física e fala, não vou fumar porque não faz bem para mim. Talvez a próxima geração esteja mais preocupada com a saúde mental, né? E fala, não vou usar rede social. Aqueles caras eram doidos lá, que em 2020 ficavam horas no celular olhando rede social. Isso não dá, isso não faz bem. Acho que é curioso pensar, né? Se eles vão olhar esses hábitos e julgar a gente mal, né? Por estar gastando tanto tempo numa rede social. O Gui, eu vou dizer que eu acho que já tem um certo movimento para isso, viu? A gente já observa em grupos de geração Z mesmo, mas também pessoas de outras gerações, tentando trazer essa mudança, tentando trazer essa percepção, a percepção que o cigarro foi tendo ao longo do tempo, como malefício para a saúde e tal. Tem muita gente hoje observando, poxa, eu fiquei hoje 2 horas rodando feed no Instagram, rodando os stories, vendo os vídeos do TikTok. O que que eu estou fazendo com a minha vida? E essa pessoa já começa a ter uma percepção. E tem algumas outras que já buscando uma melhoria já falam, olha, tem como ficar fora, a vida não acaba, tá tudo certo, né? A comida continua sendo produzida, né? Os prazeres ainda continuam, mas você consegue ficar um pouco fora. Então, eu não acho que vai demorar muito, não, pelo menos para uma parte considerável da população começar a ter essa mudança aí que você citou, viu, Gui? Boa. E acho que a autopercepção, ela é um ponto importante aqui, né? Como que você se sente antes, durante e depois, né? Pegando ainda esse exemplo de atividade física, né? Cara, se eu ficar uma hora rolando feed, né? Como que você se sente depois? Ah, geralmente mais cansado, talvez mais sonado, né? Um pouco mais de sono. E é isso. Agora, vai fazer uma atividade física, comentei contigo, né? Voltei a praticar Aikido. Eu vou lá, fico uma hora e meia no Aikido, às vezes 2 horas, saio encharcado de suor, aquele tempo passa voando e você sai mais disposto, né? Você sai mais feliz, mais contente, às vezes mais dolorido também, doendo nos lugares novos que você não sabia que dava para doer, mas no geral é um resultado mais positivo, né? Então, acho que é importante a gente também pensar nisso, né? Pensar, né? Exercer, né? Aguçar essa autopercepção, entender como que você está se sentindo fisicamente, emocionalmente, se aquela atividade está sendo boa ou não.
E acho que isso vai acabar levando para um equilíbrio melhor, né, entre a vida digital, que, né, assim, eu, por exemplo, trabalho o tempo todo no computador, então não tem como não ficar no computador, né? Não, é difícil não passar o dia sem ligar o computador e tá lá. E acho que muita gente que ouve a gente também trabalha o tempo todo com o computador, mas conseguir dosar também os outros momentos que não são um trabalho, ou às vezes no próprio trabalho, o que que você consegue fazer que é mais offline, que vai dar um descanso para a vista, que vai dar um descanso para o cérebro, que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável. Bom, e com isso aproveito para encerrar aqui por hoje, mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, espectadores, agradecer pela paciência e pela audiência e nos vemos no próximo BTC Journal. Valeu, Habib. Muito obrigado, Gui. Eu agradeço muito sua participação, a contribuição para o episódio de hoje, e você que nos acompanhou também. Agradeço sua audiência aqui, o Gui já falou, né? Pela paciência também. E temos um encontro marcado para o episódio da semana que vem do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.